fazer a pergunta, Mano Ferreira. Aproveitando o embalo aí dos 30 anos do real e indo além. O Plano Real foi um projeto que tirou o Brasil da cracolândia monetária, para usar a expressão do Gustavo Franco. Expressão do dia. Boa. E muita gente até hoje, parece que o PP entre eles, não entende que a origem da inflação é o desequilíbrio dos gastos. Eu queria que você explicasse por que a gente precisa se preocupar com um governo que não tem responsabilidade fiscal e como isso pode colocar em risco a volta da inflação. Exato. Eu sei que o PP vai me taxar aqui, falar que eu não estou preocupado com os mais pobres, falar que eu não estou preocupado com o social. É o contrário. Não existe responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. Não existe, não existe. Então, a partir do momento que você não tem recursos para poder ajudar a sociedade, pode estar na Constituição, pode fazer o que quiser, que você não consegue simplesmente ajudar. Por exemplo, eu imagino que o PP acha que o governo atual está super preocupado com a educação. Pois é, com as universidades. Pois é. O que está acontecendo? Greve dos professores. Por quê? Porque não tem recurso. Então, a partir do momento em que o país gasta dia após dia, mês após mês, é como uma família, né? Uma família, se você gasta muitos recursos, você não consegue ajudar as pessoas da sua casa. Uma hora você quebra. E o governo também quebra. Com um detalhe que o governo pode emitir sua própria dívida, né? O PP é o cara esperto, então ele vai falar, não, o governo não é igual uma família. Ele já pode emitir a sua própria... Ele pode emitir a sua dívida. Sim, mas você também vai ser visto, se você emite muita dívida, como um mal pagador. E aí você não vai conseguir ajudar as pessoas. Então, por isso que não existe responsabilidade social sem responsabilidade fiscal. Os países que fizeram a lição de casa, que não ficam gastando de maneira ineficiente, são os que conseguem ajudar os mais pobres. Um exemplo foi a crise no período da Dilma, que o governo que mais dizia que ajudaria os mais pobres foi o que mais prejudicou no período recente. É por aí, Pepe. Tá com cara de poucos amigos, tá com essa cara aí de bagre. Eu acho interessante que esses economistas ortodoxos, né, têm a mesma solução para um problema de alta complexidade. É brincadeira. E o Léo é um economista bom, ele fez economia, novo, né? com ideias antigas ultrapassadas. Quando eu pego, por exemplo, a equação Cérebro do PIB... mofado. Não, mofado. Infelizmente é mofado. Quando eu pego, por exemplo, a equação do PIB, o que é o PIB? O PIB é o quanto que a família produz, mais o quanto que a empresa investe, mais despesa pública, mais balança comercial. No Brasil, quando você pega essa equação, as empresas estão falidas, maior número de empresas em RJ, recuperação judicial, as famílias estão endividadas. Então, a única forma de você ter crescimento econômico é despesa, é investimento público. Então, o Brasil tem que investir para crescer. E um ponto que eu acho impressionante do discurso do Léo, que representa grande parte dos economistas em geral, é achar que o problema do Brasil está na demanda. Os economistas do mundo todo estão olhando agora mais para a parte da oferta do que para a demanda. Então, quando o Banco Central mantém a taxa de juros de 10,5%, ele acha que no Brasil tem um problema, tem uma demanda reprimida. Não é verdade. Pode ter uma demanda reprimida no curto prazo. No médio e longo prazo, não tem demanda reprimida. Então, você consegue reduzir a inflação e diminuir a taxa de juros, melhorando a questão da oferta, tendo uma política industrial clara e eficiente, dando crédito para as empresas. Então, Marinho, resumindo aqui a minha fala, essa ideia do Léo de olhar só para a demanda, de olhar só para a questão dos juros e ir contra o gasto e despesas públicas é completamente ultrapassado. Pepe, fica à vontade. Eu gosto que você diz que eu sou um economista bom com ideias ultrapassadas. Me diga que livro que você leu de economia recentemente. Me cite 3 artigos top journals de economia. Me diga qual foi os artigos que você leu recentemente para dizer que eu estou ultrapassado. Então, vou dar um exemplo por que isso não funciona. Governo Dilma Rousseff, tá? Brasil precisa crescer porque investe pouco. Então, tudo bem. Brasil investe pouco? Sim, investe pouco. O que o governo Dilma Rousseff fez? Eu vou reduzir a taxa de juros na caneta e eu vou dar crédito subsidiado. Fizeram isso, né? Só que sem regras do jogo, mudaram as regras do jogo, a bel prazer, só que não tinha segurança jurídica, fizeram tudo isso. Resultado, na sua teoria, se a taxa de juros está baixa, o empresário vai investir, o Brasil ia crescer. Bom, é só olhar o que aconteceu em 2015 e 2016, a maior crise da história. Por quê? Porque reduziram a taxa de juros na caneta, porque deram crédito subsidiado, fizeram quem?
o governo que mais diz ser contra os empresários são os que mais ajudam os grandes empresários dando subsídio. Foi isso. Quebraram o país, não aumentaram a taxa de investimento, recorde de desemprego e a maior crise econômica da história. Foi isso que a Dilma Rousseff fez. Mas, Léo, a Dilma fez errado. Espera lá um pouquinho que você trabalha pra mim. Vamos botar ordem nessa bagaça aqui. Porque, meu caro Léo Siqueira, como a gente mencionou, nosso querido Ciro Gomes escreveu ontem, tá? Abre aspas. Eu grito em alto e claro aqui pra vocês, porque ponderações serenas não parece adiantar nada no Brasil de Lula e do seu irmão siamês Bolsonaro. O maior gasto corrente em execução hoje no Brasil é a conta de juros que o Banco Central, com fortíssimo componente arbitrário, obriga o povo a pagar, sendo o administrador autônomo dos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Espera lá um pouquinho, Léo Siqueira. Então deixe-me dizer, os juros vão nos custar mais de 9% do PIB só esse ano. Espera lá um pouquinho, porque macaco velho não pula em galho seco, meu caro Léo Siqueira. Então a pergunta é, como o Ciro fala, meu caro Léo Siqueira, e certamente nosso PP concorda, dá para baixar os juros na marra ou não dá? Dá, se você quiser destruir o país, dá para você baixar a taxa de juros na marra. Mota, dá para baixar os juros na marra, Mota? Antes da gente ouvir o Léo. Não dá. O que acontece? A inflação é o aumento da quantidade de dinheiro em circulação. O aumento dos preços é consequência do aumento da quantidade de dinheiro. Por que o governo coloca mais dinheiro em circulação? Porque o governo gasta como se não houvesse amanhã. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para acabar com a inflação é controlar os gastos do governo. Isso aí está fora de questão. Sobra aí o quê, então? O único instrumento que sobra é os juros, que a gente só pode usar até o final do ano, quando acaba o mandato do Roberto Campos Neto. Depois do final do ano, que Deus tenha piedade do Brasil. Boa, Mota, sempre com as falas épicas no final dos raciocínios. Obrigado demais, a gente permanece aqui com a gente, Mota, claro, na nossa discussão. No momento que a gente vai fazer um rápido break, para você que está nos escutando na rede Jovem Pan de Rádio FM, daqui a pouco a gente volta aqui no Morning Show. Meus amigos, e seguindo aqui o papo tá cabeça, o papo tá bom, com o deputado estadual Léo Siqueira. Fica à vontade aí para discutir essa questão da fala do Ciro de ontem, especialmente dizendo que Lula e Bolsonaro são irmãos siameses e que a política é tudo igual, o modelo econômico é idêntico, e aí você tem que baixar juros na marra. Como é que faz isso aí? De novo, para mim dá para baixar a taxa de juros se você quiser destruir o país. É só olhar o que aconteceu no passado recente, não precisa inventar a roda. No início da dupla Bolsonaro-Guedes, você disse? Não, antes governo até. Dilma Rousseff. Governo Dilma Rousseff. Inflação disparando. Manteiga, Tombini e Dilma. Mas ali não é também modelo, né? Reduziu a taxa de juros na marra, o que acontece é que a inflação disparou e a taxa de investimento não aumentou. Isso são os dados, é só olhar os números. Eu usei essa analogia, vou usar de novo. Há duas formas de você controlar a inflação. Você reduz os gastos do governo, ou você usa, que é chamado de política fiscal, ou você usa a política monetária. A partir do momento que você tem cada um remando para um lado, sobra um trabalho sozinho para o Banco Central. Se o governo reduzisse os gastos obrigatórios deles, se o governo reduzisse os gastos discricionários, ele conseguiria, sim, conseguir abaixar a taxa de juros. Foi o que aconteceu, por exemplo, no governo Michel Temer, em que você tinha o Ilan Goldfein, que era o presidente do Banco Central, e você tinha o Henrique Meirelles, que era o ministro da Fazenda, remando para o mesmo lado. De um lado, reduzindo os gastos, e do outro, reduzindo os juros, sem disparar a inflação. Agora, o governo que gasta a bel prazer, sobra todo o trabalho para o Banco Central e fica muito mais caro. Não dá para reduzir a taxa de juros sem o governo fazer a parte dele. Pepe, Henrique Meirelles está aqui e nós remávamos para a mesma direção. Nós remávamos para a mesma direção, Pepe. Não, existem outras formas. Existem outras formas de se controlar a inflação. Não só essas que o Léo colocou aqui. Existe aquilo que eu coloquei, né? Olhar para o lado da oferta também. Você criar realmente indústrias, criar um sistema que gere um mercado consumidor consistente. Tudo isso é olhar para o lado da oferta. É impressionante como os economistas brasileiros, isso não é só no Brasil, no mundo todo, só olha para a questão da demanda, não olha para a questão da oferta. E o modelo de Dilma Rousseff foi um modelo equivocado. Claro que foi equivocado ali. E tinha um nome bonito, né? Não era Nova Matriz Econômica? Exato. Mas foi Nova Matriz Econômica. Ela fez completamente errado. O BNDES, por exemplo, naquela ocasião, fez aquela política dos campeões nacionais. Aquilo é equivocado, todo mundo sabe que é equivocado. O BNDES tem que ajudar a criar
um ecossistema de indústrias nacionais, o ecossistema de empresas, pequenas e médias empresas, que ajudem a questão da oferta. Não foi então, isso que tentaram fazer, a política de campeões nacionais? Não foi isso que tentaram fazer? É isso que tentaram fazer. Não, errado, porque deu dinheiro para uma quantidade pequena de empresa. O que eu estou colocando é diversificar. Para dar mais dinheiro, para mais empresa. Mas o BNDES surgiu nesse sentido, para dar dinheiro para as pequenas e médias empresas que precisam do dinheiro, né? Então a gente conseguiria, por meio de uma política industrial, uma política empresarial boa e eficiente, melhorar o lado da oferta e você consegue, a partir daí, diminuir os juros sem afetar a inflação. Depois eu que tenho ideia velha. Olha só, deixa eu contar uma história rapidamente. O nosso Tiranossauro Rex. Você falou que eu tenho ideia velha, né? Você falou, olha só, em 1960, tá? Boa. Fizeram um programa de reindustrialização da Sudene. Você estuda história, você gosta. Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. A ideia era, vamos industrializar o Nordeste. E daí os Estados Unidos, né, viram se iam apoiar ou não e mandaram um economista que chamava Douglas North lá para falar com o Celso Furtado. O dono desse programa era o Celso Furtado. Para quem não conhece, Celso Furtado, um dos grandes pensadores de esquerda do Brasil no século XX, por assim dizer. Exato. E a ideia era, o Nordeste é pobre porque não tem desenvolvimento industrial. Exatamente isso que o PP está dizendo. E daí, os Estados Unidos, John Kennedy queria ver se apoiava ou não, e aí chegou lá e mandou esse economista. Bom, voltou 3 semanas depois, o economista falou, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Por quê? Porque você não tem mão de obra, não tem um mercado consumidor, não tem matéria-prima. Eles deveriam investir na educação básica e não no ensino superior, como eles estão prometendo. Bom, quem foi que ouviram? Colocaram em prática os planos do Celso Furtado e não os planos do Douglas North. Resultado, o Nordeste hoje ainda é uma das regiões mais pobres desse país. Mas outro problema. E o Douglas North depois ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Ou seja, quem é que está ouvindo aqui as ideias erradas? Eu ou você, Pepe? Não, você. Quem é que está ouvindo as ideias antigas? Antes da gente te ouvir, Pepe, gente ouvir, como eu me comprometi com ele, Gustavo Segre, você é nosso aqui também no programa, ele mandou: fala para Pepe que nos únicos 2 anos em que a taxa Selic foi negativa, foi, em termos reais, claro, foi no governo Bolsonaro. Estou ansioso para o debate com ele. E o economista está perfeito. O PP, como sempre, está errado. Errado. Segre. O debate nosso, você vai ficar para trás, com certeza. Da mesma forma que o Léo está apanhando aqui. Daqui a pouco ele vai pedir... Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O Léo. Ele é o juiz do... ele é o próprio juiz. É o dono da bola. Ô, Marinho, volta um pouquinho. O Léo colocou década de 60. É a Sudene. A Sudene tem uns problemas. O problema da Sudene é que, infelizmente, quem fazia política do Nordeste era o governo federal. Então, o Furtado estava completamente errado nesse aspecto. Tem que dar condições e instrumentos para o próprio Nordeste. Vou te interromper brevemente, porque nós estamos de volta para quem está nos escutando na Rede Jovem Pan de Rádio, debate acalorado. Felipe Monteiro com a palavra aqui sobre vários temas econômicos, indicadores, história econômica do Brasil. Para a gente entender onde a gente está, a gente tem que saber de onde a gente veio. E por isso, Léo Siqueira, deputado estadual pelo Partido Novo, com o Felipe Monteiro, promovendo aqui esse debate. Pepe, por favor. Então, o Celso Furtado estava equivocado no desenho da Sudene. Né? Inclusive, quando você pega até hoje quais são as instituições que cuidam do Nordeste, todas elas são federais. Errado isso. Agora, se você pegar a década de 60 e ir para a década de 50, você vê que o Brasil, antigamente, na década de 50, era um grande cafezal, uma grande fazenda de café e virou uma das maiores indústrias do mundo. Somos graças a maior à política do mundo é o Brasil. Industrial do Vargas, no começo da década de 50. Ou seja, claramente o Brasil cresceu por meio de políticas desenvolvimentistas. Tô brincando, entendeu? Tô brincando. Boa, Pepe. E a última palavra, como aqui nós somos um programa com elan e categoria, sempre do nosso convidado, Léo Siqueira, a gente já vai se despedir no papo excelente e que você volte sempre aqui no Morning Show. Tá salvando ele? Vai acabar o programa antes da hora? Eu tenho um programa para gerir. Tá salvando o Léo. Vamos lá. Léo, por favor. Eu gosto que ele tá na briga e ele é o próprio juiz, né? Ele diz então, quem ganhou, quem perdeu. Mota, vamos ouvir a opinião do Mota aqui rapidamente, em poucos segundos. Mota, sua avaliação aqui dessa troca que a gente acabou de presenciar. O desenvolvimentismo é um equívoco intelectual profundo. E a herança Vargas, ela está presente em tudo que atrapalha a nossa vida hoje. A legislação trabalhista, a legislação eleitoral, o aparelhamento dos sindicatos. Para todo lugar onde tiver alguma coisa atrapalhando a tua vida, pode ter certeza que tem uma herança de Getúlio Vargas lá.
Voltando ao nosso trio de árbitros aqui no Morning Show, delegado Palumbo, sua nota aqui. Não, eu acho que o Léo, ele deu uma surra no PP aqui, né, meu? É um cara que fala que o país tem que gastar cada vez mais. Vai ter corte agora, vai ter corte agora. Você vai esperar o quê? Antes da gente trazer para o voto popular, deixe nos comentários quem você achou que prevaleceu nessa discussão acalorada e necessária. Mano Ferreira, e você, o que você achou? Não tem nem graça, né? Foi goleada aqui. Não, mas aqui também tá jogando... Os juízes estão usando a camisa do Léo, mas tudo bem. Obrigado pela presença aqui. Querido, palavra aqui para se despedir, fica à vontade. Eu queria vir mais vezes, porque toda vez que eu venho estressado, vocês vêm aqui, aí tem essa surra ao vivo aqui. Não sou eu que estou dizendo, né? Mas é por um motivo muito simples. Vamos de novo, combinar. eu não... Pepe, se você estiver conversando sobre direito, eu sei muito pouco sobre isso, então eu vou te ouvir muito. Mas você tem essa mania feia de falar sobre o que não sabe, né? De falar sobre o que não sabe. Então você ainda disse que eu tô desatualizado, né? Eu tô contando uma história que veio de 1960. Olha só, o Brasil só vai crescer quando investir em educação básica, quando melhorar o ambiente de negócios, quando tiver regras do jogo e quando tiver responsabilidade fiscal. Essa ideia de que vai ter um grande plano de desenvolvimentismo da indústria nacional, a gente tenta isso há décadas. É só olhar o passado para ver o que não funcionou. Copia os melhores países do mundo, o que eles fazem, e vamos replicar. Não precisa inventar roda, achar que a gente vai fazer algo extremamente diferente, não. Vamos olhar o que deu certo, o que não deu certo. De novo, educação básica, melhorar o ambiente de negócio e segurança jurídica. Se fizer isso, o Brasil vai crescer bastante, é isso. Boa, Léo Siqueira, tamo junto. E você sempre aqui, portas escancaradas para sua presença aqui com a gente. Obrigado. Debate enérgico e necessário. Obrigado, meu irmão. Seguindo em frente...